casamento civil é um contrato entre duas pessoas que regulariza direitos e deveres do casal, além do seu patrimônio. A instituição foi criada há mais de 120 anos e ganha destaque nesta semana aqui no Jornal da Justiça. Hoje você vai ver que a história do casamento civil se confunde com a evolução do país e é um espelho dos costumes e necessidades de cada época. A história do casamento no Brasil tem início antes da proclamação da República, quando a separação entre igreja e Estado trouxe a necessidade de regulamentar o casamento. Toda a regulamentação do casamento religioso teve início com os imigrantes que não eram católicos. Em 1874, a princesa Isabel decretou a obrigatoriedade de registrar casamentos, óbitos e nascimentos em cartório. O primeiro casamento civil do país foi registrado em Uberlândia, Minas Gerais, em 1890. É interessante pensar que talvez o que traz o casamento civil são duas questões. Uma, a separação do Estado e da Igreja, e outra demanda da sociedade que advém exatamente de cidadãos que, em grande parte, estão sendo reconhecidos pelo governo, ou por receberem uma parcela de terra, ou por terem acesso a trabalho, casa, moradia em áreas urbanas, e que eles não vão à Igreja Católica, portanto, não estão reconhecidos os seus direitos. Então, essa é uma grande demanda. O casamento civil instaurado em 1890 é um casamento que regula direitos e deveres entre homem e mulher, relações de patrimônio entre famílias, entre homem e mulher e os filhos. No Brasil, assim como na maioria dos países ocidentais, é o Estado quem define as regras para o casamento civil, que na maioria das vezes é feito em cartórios. Já o casamento religioso é definido de acordo com a crença do casal, e cada país tem leis específicas que permitem ou não a validação automática da cerimônia. Existem culturas em que o casamento civil, assim como o divórcio, só é permitido com o casamento religioso. De acordo com as regras impostas pelo casamento civil, o cônjuge deve ser fiel e solidário ao outro e deve dar total assistência aos filhos do casal. Já os direitos são garantidos de acordo com o regime escolhido. O regime de comunhão parcial de bens define que 50% de todos os bens adquiridos depois do casamento pertence a cada um. Existe também a comunhão universal, onde todos os bens pertencem ao casal e, por fim, a separação total de bens. O último é obrigatoriamente aplicado aos casamentos de idosos com mais de 70 anos. Hoje, o Código Civil permite que o regime seja trocado, mesmo depois do casamento. A importância do casamento como um todo para a sociedade e juridicamente falando é dar aquele respaldo a essas pessoas e a terceiro que com elas transigirem, da certeza daquela relação existente entre elas, tá? Que a prole advinda deste casamento, né, terá todo o amparo jurídico ali protegido. Nara está de casamento marcado e não vê a hora de subir no altar. A noiva decidiu se casar na igreja, mas também faz questão de oficializar a união. Mesmo sendo uma mulher moderna e independente, ela decidiu seguir a tradição e incluir o nome do marido ao seu sobrenome. Vai mudar tudo. Vou ter que ter responsabilidade com uma casa, né? Ter que cuidar de tudo, porque quando a gente mora com pai e mãe é diferente, tem tudo prontinho. Chega em casa, a comida está pronta, a roupa está lavada, e casada não. Ou é eu ou eu. Tem que... Muda tudo, não adianta, muda tudo mesmo.